O setor de prestação de serviços é fundamental. Ninguém consegue viver sem eles. Para citar só alguns exemplos, podemos lembrar dos mecânicos de automóvel, dos especialistas em ar-condicionado, dos cabeleireiros, dos técnicos de informática, dos pedreiros, dos marceneiros e dos pintores. A prestação de serviços é a principal atividade para muita gente. Em geral, esta foi a saída encontrada para ter independência e pagar suas contas. Mesmo com esse sucesso relativo, encontram problemas para crescer e aumentar seu negócio. Existem vários motivos para isso, mas gostaríamos de citar os dois principais. A grande maioria não sabe otimizar o uso de seu tempo e não sabem avaliar quantas horas vai gastar em cada trabalho. Fora isso, a grande maioria não sabe calcular o quanto deveriam cobrar. O erro mais comum é confundir prestação de serviços com comércio. Está longe de ser do jeito que vemos nos programas de televisão. Algum apresentador vai na TV mostrar a receita para um determinado prato. Diz que é uma ótima dica para os telespectadores ganharem dinheiro. E vem com frases do tipo: olha, você vai gastar 10 para fazer esse bolo que pode ser vendido por 40, ou seja, vai ter 400% de lucro, pessoal. Esta frase está longe de ser verdade, mas tem muita gente que pensa assim. Um vidraceiro, por exemplo, pode achar que o método correto é multiplicar o preço do vidro por 3 para chegar no preço de venda. E fica pensando, esse negócio é bom, tenho 200% de lucro. Um pintor, por sua vez, pode achar que o correto é multiplicar o preço das tintas por 2 e acha que está tendo 100% de lucro. Ou então, um pedreiro pode achar que cobrando X por dia está cobrindo seus custos. Esses conceitos são muito simplistas e estão totalmente errados. Com isso, o que se nota na prática é que quando vamos em busca de algum prestador de serviços, acabamos tendo que fazer uma cotação no mercado, pedir vários orçamentos. Quem faz isso acaba se surpreendendo com a variedade de opiniões sobre o que deve ser feito, ou seja, o diagnóstico do problema e da respectiva solução. E, principalmente, vai notar uma grande diferença entre os orçamentos. Alguém que manda consertar uma TV pode obter preços, digamos, entre R$100 a R$1.000, ou seja, variação de 10 vezes no valor. A TV é a mesma, o defeito é o mesmo, mas o que cada técnico vai dizer e o quanto vai cobrar pela solução varia demais. Por que será que isso acontece? Obviamente, cada profissional tem seu preço. Alguns cobram mais caro porque têm uma oficina bem montada e oferecem diversas comodidades para os clientes, como poltronas confortáveis, café e um prazo de atendimento bem pequeno. Outros profissionais trabalham em lugares mais simples, atendendo uma freguesia com menor poder aquisitivo e, consequentemente, precisam mesmo cobrar mais barato. Fora esses fatores, existem outros que têm mais a ver com a própria estrutura do país. Na maioria dos países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, não existe uma política oficial para formar esses profissionais e ensiná-los a trabalhar adequadamente. Quando muito, existem escolas técnicas que ensinam, como o nome diz, a parte técnica da profissão, mas não ensinam coisas básicas do exercício profissional, como, por exemplo, como montar uma estrutura de preços, como atender a um cliente e como dirigir um negócio.
O que reparamos é que, em grande parte, o profissional acaba se formando na prática, porque gosta de alguma atividade e procura informar-se sobre ela, ou então porque ouviu dizer que aquela atividade dá dinheiro, ou então porque teve a sorte de inscrever-se em algum curso profissionalizante que realmente ensina as pessoas a trabalhar. Percebemos também, depois de tantos anos de observação, que a grande dificuldade desses profissionais é a administração da sua vida financeira. Existem aqueles que são bons em sua especialidade, mas não sabem calcular o preço que precisariam cobrar. Com isso, o valor que pedem pelo seu serviço acaba caindo em uma dessas três possibilidades. Primeira, cobram acima do que deveriam. Segundo, cobram exatamente o valor justo. E terceiro, cobram abaixo do que deveriam. O que acaba acontecendo é o seguinte: a concorrência é forte em qualquer setor. Logo, todo mundo faz uma pequena pesquisa de preços ou já sabe de cabeça quanto é o valor justo por uma prestação de serviços. Assim, o profissional que cobra acima do valor justo acaba não sendo contratado. Já os profissionais que cobram valor justo muitas vezes não sabem bem de onde tiraram aquele valor e, portanto, não conseguem juntar argumentos para defender o valor que pediram. Normalmente, os clientes vão pechinchar, negociar e pedir desconto. Se o profissional não entende, não sabe de onde tirou aquele valor, pode ele mesmo acabar achando que o cliente tem razão e acaba abaixando o preço para conseguir vender seu serviço. Ele acaba caindo na situação 3, ou seja, cobrando abaixo do que deveria. Portanto, o que mais acontece é que os profissionais acabam cobrando abaixo do que deveriam, pela simples falta de conhecimento sobre qual é o preço correto. O problema é que trabalhar abaixo do custo é inviável. Um dia as contas chegam. Se não tiver recursos para pagar, teremos mais um profissional falido, endividado, e uma porta a menos para oferecer serviços e empregar pessoas. Por que é, então, que os profissionais não sabem calcular o preço justo e correto? Existem várias razões. A primeira delas é que esse cálculo não é tão simples. Na verdade, o cálculo de preços é um tanto quanto complicado. Mas fica bem mais simples quando se conhece um pouco da teoria de formação de preço de venda, quando se tem ferramentas adequadas para fazer as contas, como é o caso do Servicalc. Acompanhe nossa explicação para entender essa situação e poderá então ver em que o Servicalc pode ser útil para o seu negócio e para a sua vida profissional. Voltando àquela história da dona de casa e do vidraceiro. O preço dos materiais faz parte do preço de venda, sim, claro. Afinal, é do dinheiro apurado com a venda que serão pagos os materiais utilizados. O erro está em confundir dois conceitos de engenharia econômica: margem de contribuição e lucro. Lucro é o quanto sobra em caixa no negócio ao fim do mês, depois que se pagou todas as despesas. Também é chamado de lucro líquido. Já a margem de contribuição é outra coisa. Ela é chamada também de lucro bruto, e os americanos chamam de markup. A margem de contribuição é o valor ou porcentagem que se coloca em cima do preço de compra de um produto para utilizar em uma transação comercial. Qual é a diferença, então, entre margem e lucro? Acontece o seguinte: todos nós temos um grande desafio, tanto em nossa vida pessoal quanto no nosso negócio. O grande desafio é pagar as contas fixas que aparecem todos os meses. Estamos falando de despesas com aluguel, luz, água, telefone, impostos, alimentação e tantas outras. Isso acontece nas empresas também.
As empresas têm um valor fixo que precisam gerar a cada mês, simplesmente para pagar suas contas, em especial com a manutenção do ponto, dos funcionários e dos impostos. O que consegue faturar além disso é que virá a ser o lucro dessa empresa. Vamos fazer uma analogia. Imagine uma caixa d'água de 1.000 litros. Essa caixa d'água representa nossos custos fixos mensais. Cada venda que fazemos é como se fosse um balde de água que vamos jogando dentro da caixa. Enquanto a caixa não estiver totalmente cheia, significa que ainda não temos dinheiro suficiente para pagar as despesas mensais. Depois que a caixa d'água estiver cheia, isto é, que já conseguimos os 1.000 litros de água, cada balde que jogarmos vai transbordar. Essa parte que transborda é que será o lucro daquele negócio, ou seja, a água que transbordar da caixa. Depois que conseguimos o suficiente para pagar o custo fixo de um negócio em determinado mês, o que vendermos dali em diante é que vai ser o lucro. Quando começar outro mês, o ciclo começa de novo e assim por diante. Seja no ramo de serviços ou do comércio, cada transação comercial que é feita traz uma pequena margem, que vai ajudar a pagar esses custos fixos. Daí que vem o nome de margem de contribuição. Voltando aos nossos exemplos, a dona de casa que vendeu o bolo, que custou 10 por 40, não ganhou 30, mas sim recebeu R$ 30 por cada bolo para ajudar a cobrir o seu custo fixo. No fim do mês, se ela tiver vendido 10 bolos, terá recebido R$ 300 para ajudar a pagar suas despesas fixas. No caso do vidraceiro, cada vidro que ele vende, com sua margem de 200%, vai gerando um valor que se acumula e, ao final do mês, vai ajudar a pagar suas contas. Nos dois casos, ao final do mês, os dois precisarão fazer as contas para saber exatamente qual foi o lucro, isto é, quanto sobrou em caixa. A dona de casa que cozinha para fora deve apurar o quanto ganhou vendendo bolos, salgadinhos, sanduíches e pratos feitos para saber o quanto faturou, isto é, o quanto arrecadou e o quanto gastou. A diferença, então, é que será o lucro. O vidraceiro precisará relacionar o quanto gastou comprando vidro, massa de colocação, ferramentas e transporte, e o quanto isso lhe gerou de faturamento, isto é, o quanto entrou de dinheiro. Desse total, se reduzirmos as despesas no período, é que chegaremos então ao lucro que esse profissional teve em sua atuação. Nos dois casos, se verá que a margem de lucro é muito, muito menor que os 200, 300, 400% que um leigo pode achar que está tendo. Quando se faz as contas direitinho, é aceitável margens de lucro bem mais baixas, porém realistas e não fantasiosas. No dia a dia, o normal é termos uma margem de lucro entre 10% a 20%. Por isso é que as pessoas que estão mal informadas acham que ter 300% na venda de bolo é um negócio tão bom. Pena que não é verdade. Além dessa confusão de conceitos entre margem de contribuição e lucro, existe um outro fator que atrapalha os prestadores de serviço a calcularem seus preços. Estamos falando da falta de compreensão entre as diferenças entre um negócio que vive do comércio e outro que vive da prestação de serviços. Vamos imaginar o caso de uma loja de tintas. Eles compram as latas de tinta, colocam à exposição nas prateleiras e ficam esperando que alguém venha comprar. Em cima do preço de compra de cada lata de tintas, a loja coloca uma margem, um lucro. Em cada lata de tintas que vende, vai gerando uma verba, que será usada para pagar o fornecedor e também para arcar com as despesas mensais da loja, com funcionários, aluguel, luz, água e tantas outras. No fim do mês, o que sobrar em caixa será o lucro. O detalhe importante é que a loja não altera em nada o produto. Do jeito que vem do fabricante,
ela repassa para os seus clientes. A prestação de serviço é diferente. O foco não é na venda de materiais, mas sim no beneficiamento que se faz neles, ou seja, na prestação de serviço. A dona de casa precisa comprar os ingredientes para o bolo, assim como o vidraceiro precisa comprar o vidro que usa. E a margem em cima desses itens ajudará a pagar seu custo fixo. Mas onde eles realmente ganham é no beneficiamento que fazem. No caso da dona de casa, o fato de fazer, assar e vender o bolo. No caso do vidraceiro, no fato de escolher, comprar, cortar e colocar cada pedacinho de vidro no lugar certo. Este é seu foco, e não a atividade mercantil em si. E está aí a dificuldade em fazer o cálculo, ou seja, quanto é que vale a nossa prestação de serviços? O Servicalc permite calcular o preço de serviços ou de encomendas, mas tem muitos outros recursos úteis. Cadastro de clientes, cadastro de fornecedores, relatórios, emissão de propostas, impressão dos contores internos e muitas outras coisas que você só vai descobrir depois que conhecer o sistema. Depois disso, você verá que sua vida fica muito mais fácil e segura. Nada como ter um sistema confiável e feito sob medida para você, prestador de serviços. Nos vídeos a seguir, a gente vai mostrar em detalhes o que é o Servicalc, quais são os conceitos e as fórmulas onde ele é baseado, como fazer diversas atividades com ele e por quê. Mostraremos como o profissional pode agilizar bastante seu dia a dia, trabalhando com segurança e rapidez no atendimento de seus clientes, sabendo se está ganhando ou perdendo dinheiro em cada transação, julgando quem são seus bons e maus clientes, podendo dar preferência àqueles que pagam melhor pelos seus atendimentos.